Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão Paralela. Boa tarde, boa noite, bom dia, Cici, como você está? Ai, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu aprendi a colocar na sequência certa, porque antes eu falava tudo, sabe? Misturado, mas eu treinei para falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô super bem, super bem. Então tá bom. Você viu que hoje eu te cumprimentei no seu módulo. Boa tarde, bom dia e boa noite. Mas para a gente manter uma frequência boa, estamos em sintonia. Então vamos para o episódio de hoje, falar de um assunto super especial. Mas espera aí, antes da gente ir pro episódio de hoje, eu quero dizer que você está lindíssima hoje, com cabelo novo, maravilhosa. Amei, Pois é. amei. Olha lá, é uma visão paralela do que eu tinha de cabelo escuro, agora vamos pro claro. E vamos ver como é que as coisas vão Vamos lá, caminhando. Mas obrigada, vamos viu? lá. Obrigada mesmo. E você continua impecável. Vambora. Então, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto super interessante e que a gente espere de verdade que eleve a vibração de vocês, o interesse de vocês e o entusiasmo também. Cici, me conte sobre o que nós vamos falar hoje, por favor. Ai, nós vamos falar de um assunto já prometido, né, que é um assunto que eu amo, é um assunto que eu acho de extrema, importância, que é a frequência. Algumas pessoas chamam de vibrações, mas eu chamo de frequência e o assunto hoje vai ser frequências. Estou empolgada e a minha já está aumentando. Vamos lá, A então. minha já tá estourando. Aproveitando que é um assunto da sua paixão, então já fala para a gente um pouquinho sobre o que que é frequência, por favor. Olha, na verdade, se você for pensar, né, se você for parar para pensar, frequência é tudo. Tem alguns estudiosos que falam quase tudo, tem alguns estudiosos que falam tudo, e tem alguns estudiosos da frequência que dividem ela, né, porque coloca a frequência, a vibração, mas a frequência a gente tem naturalmente na Terra, no nosso corpo. Frequências é música, frequência é estado de consciência, porque o seu quando você tem, até quando você pensa, você emite, né, nos neurônios frequências com esses pensamentos. Então existem estudos espirituais acerca dessas frequências, onde pessoas trabalham com isso para ajudar a desenvolver espiritualmente, trabalham com, uma ajuda terapêutica, digo terapêutica de corpo mesmo, de, por exemplo, se você está com uma dor, existe uma frequência específica para você ouvir para aquela específica dor. Aí, se você for parar para pensar, mas isso não tem nada a ver. Imagina a batida do teu coração, né? A batida do seu coração é uma frequência. E a minha batida, ela não corresponde com a batida sua, da Patrícia, ou a batida de quem está em casa. Cada pessoa tem uma batida frequencial de coração diferente uma da outra, porque nós somos seres totalmente, nós somos todos juntos, mas individuais. Esse é outro assunto também que a gente pode falar uma outra hora. Sim. Mas nós somos um, mas o um com individualidade. Então, o que que acontece? Quando você tem uma emoção, essa emoção ela gera uma vibração, entendeu? Dentro de você. Então, hoje, com esses estudos todo em cima dessa vibração, o que que acontece? Pessoas estão usando esse conhecimento
para ter uma melhora física, melhora emocional, espiritual, em cima todo da frequência, né, da vibração. Que bom, né? É bom a gente saber que aquilo que nós produzimos também gera resultados como indivíduos, né? Quando você fala dessa questão da vibração, e quando você fala, por exemplo, que o meu coração tem uma vibração diferente, isso me leva a pensar o quanto que eu posso produzir as coisas, né? O quanto eu tenho esse poder de criar, é isso? Corretamente, porque quando você para e presta atenção na sua vibração, na sua frequência, você aprende mais sobre você, né? Você passa. Não tem aquele ditado: a pessoa que não ouve, não aprende? Sim. Então, ouvir é uma coisa muito importante, né? Porque quando você se ouve, você começa a entender, a ouvir e a entender a sua própria frequência, entendeu? Por exemplo, um exemplo. Eu sou uma pessoa que quando eu vou fazer alguma coisa que eu amo, meu coração, sabe, ele acelera, tal, tal. Então isso, com o passar do tempo, eu aprendi a lidar com isso, entendeu? Eu achava que era medo, que era receio. Quando eu era jovem, talvez era um pouco de insegurança. Então, com o passar do tempo, eu aprendi a não a usar essa frequência em meu favor, entendeu? Uhum. É um processo. Quando você entende mais esse ponto frequencial, você começa a usar isso em seu benefício. Tem uma coisa muito importante, mais do que o coração, porque a Terra, ela todos os planetas, tá? Diga-se de passagem, todos eles têm uma frequência diferenciada. E a Terra, que é o Schumann frequency, né? Que é a frequência de Schumann, ela tem uma frequência natural de eletromagnéticos que trabalha com você. Você não acha que quando você vai assim, você tira o seu sapato e você vai andar na Terra, você não se sente um pouco, sabe? Energizada. Exatamente, porque essa energia da Terra, onde entra a pesquisa, né? Tem o hertz disso, hertz daquilo, hertz de outro. E a da Terra é 7,83, que é onde, quando você entende isso, e você pode, tem lugares que você pode ir escutar a frequência de Schumann, para você sentir a terra, né, a mãe terra, a mãe que te, sabe, que te sustenta, a mãe que te dá comida. E aí quando você aprende isso e você começa a trabalhar isso, nossa, é uma descoberta fenomenal. Eu imagino, porque você está falando de frequências mais expandidas, né? Você está falando de Terra, você está falando de planeta. Eu acho isso o máximo, porque dentro daquilo que eu conheço, né? Daquilo que eu trabalho, a gente trabalha muito com a questão da frequência humana, do corpo humano, porque está regido pelas emoções. Né? Então, a gente sabe que a frequência do corpo humano é perceptível de 20 a 20 mil hertz. E pela pesquisa de David Hawkins, que é o que a gente fala da escala das emoções, a gente consegue mensurar essa variação e em que momentos ela acontece. Mas quando você fala para mim de planeta, quando você fala da Terra, a gente amplia muito isso e essa expansão coloca a gente numa possibilidade infinita de sentir. E eu acho que a frequência é um convite a gente a experimentar tudo isso, né? E não só sentir, mas se estabilizar. Porque é conhecido que a raça humana, né? Uma das raças que eu gosto, a raça humana, ela o ponto primordial dela é as emoções. O que que diferencia a raça humana de outras? É as emoções. Então, o que pode ser muito prejudicial, ou pode ser muito benefício, como fala, de benefício. Por Benéfico. isso que quando
benéfico, obrigado. Quando você começa a entender mais essa estrutura da frequência, que é a vibração, você passa a também, dentro dessa coisa do seu eu vibratório ou frequencial, trabalhar com essa frequência universal. Então, o que que acontece? Você cria um equilíbrio, certo? Quando você Sim. começa a aprender, a escutar, a ouvir, a sentir. Por que que a bossa nova é a música mais. Ela foi considerada, eu não sei o ano, tá? Mas ela foi Uhum. considerada uma das músicas mais que passa mais. Eu não sei falar a palavra agora, soothing. É, te deixa tranquilo, te tranquiliza, te dá um, Uma te vibração passa uma relaxante? energia legal. Não é relaxante por si, Positiva. Sim, sim. é uma vibração de tranquilidade. O que também acontece porque você tem dentro da vibração terrestre. Os pássaros têm a sua própria vibração, os golfinhos têm a sua própria vibração, todos nós, os animais que vivem nesse planeta, eles têm a sua própria vibração. Entendeu? Não tem Uhum. gente que fala com você e você se irrita? Sim, Assim, tipo, não que você se irrita, mas você fala, nossa, que voz chata. sim. É a vibração daquela voz. Por exemplo, você vai ouvir um rock and roll, você é a vibração daquele instrumento, é a vibração é a frequência contida que misturada, né? Daquela de tudo que passa uma vibração única. Então isso é muito interessante. Eu acho legal porque quando você fala agora dessa vibração da bossa nova, levando isso para a questão do corpo humano, ela está numa frequência entre razão e amor. Já é uma frequência onde as pessoas estão bem, né? Porque vamos lá, quando a gente fala de corpo humano, a frequência mais baixa que a gente tem é de 20 Hz, que é da vergonha. Então, a pessoa, quando está envergonhada, ela está numa frequência tão baixa, que leva ela a sentimentos. Porque o que acontece? A frequência vem de pensamentos, que leva a emoções e que geram essas vibrações ou frequência. Então, quando a pessoa está numa vibração de vergonha, que é a mais baixa que a gente tem na escala, ela está incomodada, ela está ensimismada, ela não consegue se expandir em nada. Ela começa a entrar num processo de neutralidade quando ela está na meditação, por exemplo, que ela vai para uma frequência de 200, que é onde a gente imagina que ali ela começa a entrar numa neutralidade para frequências maiores, para sentimentos e emoções melhores. Olha que delícia você estar ali numa bossa nova e entender por que que você se sente tão bem, independente do gênero musical que você tenha mais afinidade. E também, porque assim, as pessoas acham que está em cima da letra, né, só. E não é só em cima da letra, é aquele som gerado pelos hertz. É lógico que você vai sentir a letra. Se alguém falar assim na letra, eu vou te matar e te pisar, entendeu? Sim, Mas você, porque assim, se você parar para pensar, tem letra de bossa nova que é triste mesmo, né? É triste. sim. Tira a música, tira a frequência e só se coloca na letra. É triste, ó, sabe. Mas quando você coloca porque também a letra é uma frequência, porque alguém está cantando, então existe uma frequência naquilo A também, sonoridade, né? mas Tem aquilo. vamos falar em termos de frequência, né, mas quando você coloca a estrutura vibratória da música, aí é onde você consegue ter essa conjunção. Agora, em termos de meditação, a meditação ela não é fechada só no 200 Hz. A Sim. medita dependendo aonde você quer alcançar com a sua meditação, você tem como fala, um nível, né, um level extremamente grande para você estar Uhum. trabalhando na sua meditação. Tem gente que fala: "Ah, eu não consigo meditar". Talvez não consiga meditar porque não encontrou a frequência correta que trabalha com a frequência daquela única daquela pessoa. Então essa busca é uma busca, constante até, porque quando eu comecei a meditar, eu não conseguia meditar.
Aí alguém me ensinou: "Olha, se você tem que encontrar a frequência que mais te agrada, tal", e onde eu fui à busca, entendeu. Só Uhum. que quando eu medito específico, então eu medito com 583, eu gosto muito do 420, entendeu, porque eu sei que trabalha comigo muito bem, e outros tantos outros, harmonias de frequência, né. Tem que ter uma sintonia então, aquela meditação que você se propõe a fazer, com a vibração que você naturalmente precisa ou a vibração que naturalmente você já tem? Porque depende de que estado você está, né. Por exemplo, tem uma vibração de 540, que é quando a gente fala que a pessoa está no estado de alegria. Então, quando ela está nesse estado, talvez uma meditação de uma frequência mais baixa não vai ter efeito, não vai entrar em sintonia, não que não vai ter efeito, não vai entrar em sintonia. É isso? Pode pode ser, eu concordo com você. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte: cada um de nós temos uma frequência única. Então, e essa frequência ela pode divergir também, não é uma frequência fechada, entendeu? Por exemplo, quando uma pessoa está doente, a frequência dela tem uma tendência a baixar, entendeu? Quando a pessoa está em estado de euforia, a frequência dela tende a aumentar. É isso que eu falei, uma forma mais expandida. Eu trago para um universo mais reduzido, que é o universo do humano só, na questão das emoções, que é aquilo que eu trabalho diariamente. Então, é claro que quando eu pego uma pessoa que está no processo de depressão, que ela tá triste, ela está numa frequência baixa, muito baixa, né? Aliás, quando a gente fala da frequência da tristeza e da raiva, a tristeza ainda tem uma frequência menor. Então, porque a raiva, a pessoa ainda está no estímulo de alguma ação. E eu não estou falando aqui que ninguém precisa ficar na raiva, não, não é isso. Mas é para vocês entenderem um pouco de como as emoções mexem com a nossa frequência. Né? Quando a gente começa a falar de coragem, que também chega a partir dos 200 Hz de frequência, é quando a gente começa a ter atitudes. Então, levando para uma questão do humano, eu tenho esse parâmetro, né? Mas é muito reduzido diante da grandeza que é falar de frequência e vibração. E me encanta tudo isso, essa sintonia. E fala para mim, Cici, você que trabalhou com música, você que tem esse veio artístico, que você tem essa sensibilidade, né? Se sente diferença, por exemplo, quando você está escrevendo ou quando você está cantando? Ou a frequência da arte para você, ela vibra da mesma forma? As 2 vibram, entendeu? Mas é uma pergunta complicada que você está me fazendo, mas vamos ver se eu É bem consigo pessoal, né? responder. Não, não sei. Eu não tenho essa coisa de pessoal, entendeu? Eu não tenho esse problema de: "Ai, não, eu não tenho muito Não, não, só um é, pouquinho". mas eu perguntei assim, porque eu quero que você conte pra gente a sua experiência, porque você tanto escreve, é uma ótima escritora, como também cantora. Hum, Então são duas obrigada. artes diferentes e eu queria saber assim, como que é a sua frequência com cada uma delas, entendeu? Então, você me ajudou a responder, porque eu cantava, eu não canto mais. Eu teve uma grande parte da minha vida que eu trabalhei com música, mas eu não escrevia. Eu escrevia musiquinha aqui e ali, fazia uns entendeu? Mas não Uhum. como hoje em dia. Então, eu acho que são frequências diferentes, para responder isso, porque se você pensar, como eu disse, a sua frequência ela vai mudando, né, até com o aprendizado do teu crescimento pessoal, a tua frequência ela vai se Estabilizando. acomodando, acomodando aos novos direcionamentos da sua vida. Então, eu tinha uma frequência quando eu cantava, e eu acho que eu tenho uma outra frequência agora. Dentro da minha frequência única, eu tenho outras frequências paralelas, porque aí a gente vai falar de chakra, né, porque cada chakra tem a sua
frequência individual, cada parte do nosso corpo, né, dos chakras, tem as suas frequências individuais. Então eu acho que quando eu escrevo agora, eu estou numa outra frequência. Mas se você for parar para pensar, o mesmo intuito que eu tinha quando eu cantava, ele não mudou para agora que eu escrevo. Então eu acho que a vibração frequencial, do núcleo, ela não mudou, entendeu? Eu acho que mudou, que nem você falou, a frequência do medo, do coragem, da tristeza, entende? Porque eu sempre quis escrever, mas eu tinha medo, entendeu? Então Entendi. é complicado. Eu acho que é complicado responder essa questão, porque a música por si, a frequência dela é 432. E existem músicas de piano que é 583. Então, dentro de uma própria, eh, como fala, categoria, vamos dizer assim, que é a categoria música, essas frequências mudam, né? Tá. Então, imagina na vida da gente. Não, e é legal você também falar sobre o momento de vida, né? Porque é o que você Uhum. falou, hoje você já traz isso com maturidade, com autoconhecimento, sabendo equilibrar melhor as suas emoções. Então, de fato, é uma maneira diferente. Mas o sentir é muito perceptível também, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que traz para a gente muita sensibilidade, que é a arte, a criatividade em si. É, Eu e acho e no isso. e para o pessoal de casa não achar que a frequência só está na arte, a Sim, frequência está em tudo, a frequência está em tudo. Existe um frequencial na água, eu não lembro o nome dele, infelizmente, porque eu para nomes e lugares eu sou, assim, terrível. Mas ele começou a tirar fotografias da água, dos pingos, dos flocos de neve. E ele começou a usar frequências vibratórias. E quando existia a frequência, a água, ela se transformava, vamos pensar em mandalas, tá? Vamos pensar em termos de mandalas. Essa água, ela mudava a forma para diferentes mandalas, como entendeu? se fosse um Então, calendoscópio. Era sempre em movimento? quando colocava as vibrações perto da água. Uhum. Porque o pessoal pensa que vibração é música. Isso aqui é vibração. Não tem aquele ditado que quando italiano fica bravo, bate pé? Sim. É uma vibração, então tudo é uma vibração. Então, se você for para parar para pensar, tudo é vibratório. E não é de hoje, entendeu? Porque hoje está na moda falar de frequência, vibração, aquele negócio de vibe. Ai, ai, tua vibe, my vibe, não sei o quê. Não é de hoje, porque existem teses que as pirâmides foi feitas por sons vibratórios, que é a elevação daquelas pedras, isso é uma outra tese, que elas foram elevadas a sentido de vibração. Tesla, que é o criador da internet, tá? Isso aí eu brigo, mesmo que alguém não, que é o criador não só da internet, de muitas coisas, ele usava vibração para tudo. A internet é vibração. O que a gente está fazendo aqui agora, dessa conversa que a gente está tendo, são ondas sonoras. Rádio, ondas sonoras. Micro-onda, ondas sonoras. Ondas, né? Vibratórias, não Sim. sonoras. Desculpa. Então, tudo. E como a gente falou da Terra, entendeu? Começa pela Terra. Quando a Terra. A frequência Schumann é quando a Terra ela gira. Existe uma frequência nisso. Aí tem o planeta Pluto, tem uma frequência. O planeta Mercury tem uma, como chama? Mercúrio Mercúrio. tem uma frequência. Todos eles têm a sua frequência individual, Sim. entendeu? Que também são batidas binárias, né? As batidas binárias elas se encontram dentro da frequência.
chamando, podemos dizer, os tambores, entendeu? Por exemplo, a vibração de uma cultura, ela pode ser diferente de uma vibração de outra cultura, mas elas via. Se você for estudar o, a história, você vai encontrar muito de vibração ou de É, frequência. deixa eu entender o que que você pensa sobre, né? Uhum. Tem muitas pessoas hoje que falam assim: ah, eu vou vibrar para o universo para conseguir alguma coisa, eu vou vibrar para o universo para alcançar um objetivo. E quando eles estão falando dessa vibração, eles estão falando de frequência, né? O que que você pensa sobre essa frequência que as pessoas vibram no intuito de alcançar algo? Então, o intuito de alcançar algo está dentro de você. Enquanto você não entende você mesmo, você não alcança nada, entendeu? Aí é uma conversa complicada. Por quê? Porque nós fomos educados a estar jogando as nossas próprias necessidades, poderes, consciência, tudo para fora. A gente tem uma Responsabilidade. tendência A gente tem uma tendência de olhar para fora, não é de dentro para fora, mas de fora para dentro. A gente quer trazer, né? Então, essa conexão frequencial que você quer conseguir alguma coisa, é quando você descobre essa frequência, a sua frequência com o universo, entendeu? É através de exercícios. É através de ouvir sons mesmo, entendeu? Achar o seu som, achar o seu coração, achar o seu pulsamento. Qual que é o seu pulsamento, entendeu? Agora, isso aí é meio delicado. É conseguir o quê? Sentar e fazer vibração para conseguir uma casa nova? Sentar e fazer vibração para conseguir um namorado? Isso daí eu não acredito, tá? Eu acho que a vibração e a frequência que eu trabalho, que eu estudo, é a frequência de você se aprender, de você crescer, de você se melhorar para você e de você achar o seu local, o seu dentro desse mistério que é a vida, entendeu? Porque as pessoas que acham que têm respostas para tudo, você não tem respostas para tudo, entendeu? Por isso que eu tem coisas que eu finco o pé, mas tem coisas que são teses. E quando eu falo que são teses, é que eu acredito, eu ainda tô, sabe? Eu estudo, eu aprendo, mas eu ainda tô. Eu não consigo achar a palavra aqui, mas eu ainda tô trabalhando na minha cabeça, Tá entendeu? elaborando ainda tudo isso. Existem teses de cientistas, estudiosos, tal, tal, tal. Tem gente que acredita que a Terra é Plana, isso. Então, e quem sou eu para falar para eles que não é? sim. Entendeu? Então, não que eu acredito que é plana, mas existe esse mistério que ninguém pode ir para os polos. Uhum. E nos Tá. polos existe uma frequência diferencial, porque é o eixo da Terra, então existe uma frequência diferencial. Ali, o 7,83, eles às vezes se transforma quase no dobro, que é 14 e pouco, entendeu? Eu não sei agora direito. Então, assim, é, é, o 7,83 lembra, é o Schumann, né? É Sim. o movimento terrestre. Agora, dentro do globo, dentro da Terra, existem totais diferentes vibrações. Então, eu manifesto, né? Eu manifesto através de vibração, de frequência. E eu uso frequência binaural também, que eu nem sei como que fala no Brasil, entendeu? Que é as ondas cerebrais, né? Você usa o delta, o teta, o alfa, o beta, o gama, sabe? Para você estar Uhum. trabalhando nas suas frequências cerebrais. Porque aí você coloca os seus estados mentais aonde você quer. Por exemplo, vamos exemplo, vamos pensar junto aqui, tá? Eu, você e o pessoal de casa.
Tá. Você tá querendo um emprego novo, Uhum. tá? Para ganhar mais. Só que você não acredita em você, você detesta todo mundo que trabalha, sabe? Vamos colocar assim. Então, qual que é a frequência? Quando você senta para manifestar isso em cima de frequência, qual que é a frequência que você está trazendo em você? Sim, é uma frequência baixa. Eu quero, mas o que eu manifesto é muito pouco para aquilo que eu quero. Uhum. Então, eu vou dizer uma coisa, por exemplo, cada um gosta de um tipo de música, né? Vamos falar de música, vamos falar frequência em termos só de música para todo mundo poder Tá. entender. Então, tem gente que gosta de sertanejo. Ah, Uhum. então hoje eu vou sentar para manifestar. Ah, vou colocar uma música sertaneja, porque eu sei que essa música vai me colocar numa boa frequência, numa boa vibração, entendeu? Então eu Sim, vou lá, escuto um sertanejo, sozinha na casa, varro a casa, danço com a vassoura, entendeu? E aí você entra a sua própria frequência dentro de uma frequência que te vai fazer bem, entendeu? Aí sim. quando tem gente que gosta de Mozart, tem gente que gosta de rock and roll, por quê? E aí, respondendo aquilo que você entendeu, perguntou, por que que cada pessoa gosta de um gênero? Porque responde à sua própria frequência, entendeu? Tá. Uhum. É, só para concluir alguma coisa, essa coisa da manifestação também, isso que você falou das ondas cerebrais, eu acho que são extremamente importantes, por quê? Porque mentalmente a gente tem as ondas que são elétricas, e no coração a gente tem as ondas magnéticas. E a gente precisa que elas estejam em sintonia para que a gente consiga vibrar aquilo que a gente deseja. E quando eu falo vibrar o que a gente deseja, de fato não é isso, vibrar a casa nova, vibrar o namorado, vibrar algo material. Mas você chegar num estágio de frequência onde você tenha coragem e a boa vontade de realizar aquilo que você pretende. Porque as pessoas, e eu vejo que isso acontece muito, as pessoas acham que vibrar para o universo é pedir para o universo. Vibrar para o universo, eu entendo que é quando você se coloca à disposição para se alinhar com as energias do universo e você se colocar na ação da sua vida. Então, isso que você estava falando, Cícero, eu acho fundamental, que são essas ondas cerebrais, daquilo que você quer e você se sentir bem para que as coisas fluam. É exatamente isso quando a gente trabalha com as pessoas que falam: olha, eu vibro tanto para o universo e nada acontece. Você vibra na palavra ou você vibra de fato energeticamente e uma frequência positiva que tira você do medo e põe na coragem e tira você da apatia e coloca na boa vontade. Aí você consegue manifestar na sua vida a sua própria atitude. Eu acho que isso faz sentido, você acha? Eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo, eu só discordo de uma coisa, que talvez seja até Hum, a palavra que a gente use diferente, entendeu? Quando eu acho que você quer essa conexão com o universo, não é se dispor ao universo, porque o universo e você é um. uhum, Eu acho que eu vou falar uma coisa aqui meio polêmica, é você ter a você se conscientizar e relembrar daquilo que você realmente é. Porque nós, né, eu vou dizer você, nós todos, nós somos o universo. Então é sim. assim, sabe quando você viaja e você fica assim um mês fora de casa? Aí quando Uhum, você está abrindo a porta da tua casa, que você está voltando para o seu lar, aquela vibração que você tem, é essa vibração que você tem que ter com o universo, porque o universo é a sua verdadeira casa, entendeu? Então não é se dispor, porque eu acho que se dispor é se dispor ao outro, né, a algo. É essa conjunção, é essa
união. E quando você tem esse estado vibratório com o universo, não é que você vai virar da noite pro dia, sabe? Oh my God, eu não tenho problema, minha vida é, eu dirijo, sabe, um Mustang, sei lá que carro que você gosta. Não é isso. Mas você vai sentir. Ok, eu vou usar eu como exemplo, tá? Que eu adoro usar eu como exemplo. Eu fui uma pessoa que eu tive muito problema de depressão, Uhum. tá? E quando eu descobri e aprendi e comecei a exercitar, e eu faço meditação todo dia, e eu faço binaural todo dia, e eu faço, e eu estudo todos os dias, e eu faço a manifestação todos os dias, há 10, vamos dizer, há quase 10 anos, eu não sei o que é depressão. Aí você imagina qual você pode ter um presente melhor na sua vida do que não ter depressão? Não é que eu não fico triste, eu fico triste, eu fico brava, eu fico irritada, não é isso. Eu tô falando de depressão. Eu não Sim. tenho. Por quê? Porque eu ajustei as minhas. Toda vez que eu vou fazer a minha meditação, o meu binaural, ou eu quebrei meu pé. E o médico me deu um remédio, eu tomei 2 dias. Meu filho veio me visitar, até hoje ele tira sarro da minha cara, porque ele falou assim que ele não sabia que língua que eu estava falando. O remédio era uma droga forte de dor, e eu, né, já sou assim, normal, eu viajei. Aí eu falei: "Não, eu não vou tomar isso". Fui lá, achei um binaural, que é uma frequência binaural que ela é mais, binaural. Eu Hum. não sei falar em português direito, me mandem me É mandem as cartas. bineural? É binaural. Hã, Deve não, ser a bineural. Não tradução conheço, mas vou eu ver. eu tô com a tradução aqui, Hum. binaurais. Tá, Binaurais. tá. São batidas. Você às vezes eles repetem as dentro de uma canção, ou de uma música, ou de uma frequência, eles introduzem batidas cerebrais. Eles estudaram diferentes batidas cerebrais e eles Uhum. desenvolveram os binaurais, entendeu? Para Tá. introduzir. Então tem o binaural para dor, tem para ansiedade, depressão. Ele é muito usado no sentido, terapêutico, Terapêutico. benéfico, físico, né, físico. Tá. Aí eu fui lá, achei um para pé, para pé. Tô lá, parei de tomar o remédio da dor, tô lá, escutava 2 horas, não tinha dor nenhuma. Quando eu fui fazer o primeiro exame, a minha médica, primeiro não, depois que eu fui tirar os pontos, tal, aquela coisa toda, a minha médica falou: Nossa, eu nunca vi", porque eu fazia ossal, eu fazia de dor, eu fazia o binaural ossal e o de músculos, que eu achava que era onde estava tudo lá no pé, né. Aí eu Tá. fui, a médica falou assim: "O que você está fazendo? Eu nunca vi uma recuperação ossal tão rápida". Aí eu virei para ela assim: "Ah, não quero falar porque você vai achar que eu sou meia tantã". Ela falou: "Não, Cícera, tantã a gente já sabe desde o dia que você chegou aqui que você é. Fala pra gente o que você está fazendo". Aí eu falei assim: "Olha, eu faço, meditação frequências binaurais, pá-pá-pá, pá-pá-pá". Ela olhou para mim e falou assim: "Ah, tá, eu uso também". Então, tá sendo conhecido no sentido da medicina já, entendeu? Já tá sendo Tá. colocado. E Uhum. realmente, gente, eu tive uma fratura no meu pé que ao princípio falaram que ia cortar o pezinho. Uau. Eu ando normalmente, tá? Quando eu tô muito cansada, eu manco um pouquinho, mas eu ando normalmente, eu faço tudo. A única coisa que eu não posso é colocar mais salto alto, mas até aí tudo bem. Mas a minha recuperação foi toda em cima de frequências binaurais e meditação, entendeu? E manifestação. Porque o segredo da manifestação não é você pedir ou acreditar, porque tem gente que senta e fala assim: "Ah, eu vou manifestar, vou colocar aqui uma frequência, vou manifestar para eu casar". Aí fica lá.
Ai, universo, me dá um marido. Ai, universo, eu quero casar. Ai, universo, não sei o que, não sei o que lá. Ai, tal, 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 tal. Primeiro ponto da manifestação é a gratidão, é o sentido da gratidão. O universo, se ele sente que você não já está satisfeito com aquilo que você tem, que é uma vibração, o universo, ele não entende sim, não, porquê ou talvez. Ele entende só o sentimento que você transmite para ele. Então, se você transmite um sentimento de gratidão por aquilo que você já tem, você recebe mais. É a mesma coisa, sabe? Eu sou sua amiga. Eu vou lá compro um presentinho para você. Olha aqui, Patrícia, é um presentinho. Aí você olha aquele, abre aquele presentinho e fala: não gostei disso. Eu não vou dar mais nada para você. Vai e Sim. compra. É nesse sentido que quando eu falei de se colocar à disposição, né? Não é você Hum, servir ao universo, mas você está em sintonia com ele. Porque quando a gente não tá, a gente é como se a gente virasse as costas mesmo. E quando a gente procura esse conhecimento, essa melhoria, esse desenvolvimento, a gente começa a se colocar à disposição de estar juntos nessa unidade. Então, isso que você está falando, nessa escala de emoções que eu estava citando, a gente tinha o topo dessa pirâmide invertida, como as pessoas iluminadas, né? Que já é um grau muito difícil de se alcançar, não é para qualquer um. Mas agora, já colocaram uma outra, que além da iluminação, o que é mais alto de se sentir mesmo, a frequência maior que a gente tem, é a gratidão. Então, as pessoas que sabem ser gratas são pessoas que conseguem passar por todas as dificuldades e ainda assim manter uma frequência alta em relação à própria vida. E você falou agora da gratidão, veio muito a calhar. É bem isso, a gratidão, eu acho que é um ponto máximo de frequência. porque é uma frequência. Agora eu vou discordar de uma coisa que você falou, porque eu adoro discordar, né? Tudo bem, né? Estamos aqui Es- para isso? Essa, estamos aqui, visão paralela. É, Exatamente. essa coisa que você falou de que, como é que você usou que a pessoa iluminada é muito Iluminado. difícil? Não, todos nós. Todos nós. Todos. Desde o Polo Sul ao Polo Norte, em todos os lugares, nós temos a mesma chance de entender, de ser felizes, de ser capazes, de ser de sucesso, todos nós viemos com essa iluminação, entendeu? Só que no processo existem algumas pedrinhas, entendeu? Então tem gente que começa a chutar as pedrinhas, entendeu? E acordam. E tem gente que pega essas pedras, põe numa sacola, põe atrás e carrega a vida inteira essas pedras. Então, também é uma frequência de opção. Então, Mas o iluminado, todos nós temos essa capacidade. Então, não é no sentido de dificuldade, como você colocou, mas eu vou colocar no sentido de opção. Aí vai então, ter um que vai chegar, ah, não, mas as opções da vida, bababá, bababá. E temos é, casos e mais casos e mais casos, entendeu? aí, De vou eu fazer pessoas uma que observação agora. A questão da dificuldade não é quem tem mais capacidade ou menos. Eu acho que todos temos a mesma isso, capacidade. A questão da dificuldade em você se tornar um ser iluminado é você conseguir manter a sua frequência, apesar de todas as oscilações que a gente vive durante todos os dias. Então, assim, todos os dias eu posso ter momento todos os dias a gente tem oscilação. Então, tem dias que eu posso ter momento de medo, tem dias que eu posso ter momento de raiva, tem dias que eu posso me sentir de boa vontade, tem dias que eu posso me sentir em paz. A questão da dificuldade é justamente a gente se colocar numa condição de aprender o suficiente para, diante dessas emoções, a gente retomar a nossa melhor frequência. E é um exercício diário, é um exercício que a gente faz a todo instante. E acho que também uma das maiores dificuldades é que as pessoas hoje têm uma grande resistência para falar das próprias emoções, de reconhecer aquilo que realmente sentem. Então, por isso que falar da iluminação
eu associei ou eu fiz uma referência à dificuldade. Não que nós tenhamos cada uma capacidade diferente, mas nós criamos resistência ao longo da vida que podem fazer com que chegar à iluminação seja mais ou menos difícil, mas Mas deixa eu não é colocar, deixa eu para tirar, deixa eu privilegiados. tirar, mas deixa eu tirar essa iluminação, esse nome iluminação, porque eu não sou muito fã desse nome, não, sabe? Porque Uhum. me. Eu não gosto quando, fulano é mais inteligente do que ciclano, ele é iluminado, o outro não é iluminado. Eu não, isso daí não me atrai muito. Vamos voltar à frequência, né? Vamos voltar à frequência. Até nós Então, temos mas visitas. isso que eu estou falando é dessa escala de David Hawkins que ele fala sobre, ele fala desde da vergonha ao ponto máximo de frequência, ele coloca como iluminado. Não é uma terminologia minha, nem é uma concepção minha, não. Eu estou falando desse Mas, e, estudo, é uma referência só, mas isso você está usando a frequência dentro de nós. do E corpo eu humano. É, e eu tô falando de uma frequência geral, Uhum. entendeu? De uma frequência, porque quando você começa a entender essa essa conjunção vibratória que existe entre a vida, né? Eu não quero entrar aqui em outros temas, porque a gente até pode estar depois falando desse tema também, mas assim, nós somos muito por questões de como é que eu vou colocar isso sem fazer muita polêmica? Para a raça humana poder ser mais manipulada, foram colocados vendas, entendeu? Tapões para que exista esse esse foco mais vibracional de sentimentos, em termos de vergonha, pá. O que eu estou dizendo é de uma frequência mais da frequência Expandida. entre o acordar, entendeu? O Uhum. acordar. Porque quando você acorda, você vai estar um dia triste, você vai estar um dia tal, você vai estar um dia tal, mas você não vai ficar pensando o tempo todo: "Ah, eu tenho que trabalhar hoje porque minha frequência está triste, então não, é uma coisa natural que vem de você, entendeu? Mas de um Você exercício, muda, né? Mas é um você muda. exercício, não é isso? Quando a gente fala da Ah, consciência desse aprendizado, é trazer para o seu dia a dia esse aprendizado de forma natural. E ele só se transforma isso. natural com o esforço da repetição, do exercício. Quando você fala que você medita todos os dias, que você faz a bionaural todo dia, e que você faz. Eu perdi o nome, mas enfim, quando você tem esse seu compromisso do exercício diário, ele acaba sendo natural. Mas entrar nesse processo do exercício diário é sim um reconhecimento das próprias emoções e um trabalhar para elas, para a melhoria delas, para o conhecimento, compreensão e desenvolvimento delas. É nesse Sim, sentido, mas mas vo não é algo que coloque as pessoas em caixas pré-definidas, não é isso. exatamente, por isso que eu vou discordar de novo. Eu não tenho, assim, eu faço todo dia porque eu quero, não é um compromisso que nem assistir novela das 7, entendeu? Uhum. Porque, É um assim, compromisso se seu com alguém me você. liga exatamente, se alguém me liga assim: "Ah, Cici, vamos jantar fora", e tá na hora do meu binaural, eu vou jantar fora, porque é Uhum. também uma vibração, entendeu? Sim. Como eu acredito que tudo é frequência, com raras exceções, para mim, na minha concepção, eu acho que tudo eu tenho 2 netos, e quando eles vêm aqui na minha casa, jantar, almoçar, o que seja, quando eles vão embora, eu sinto que a vibração da minha casa mudou, porque eles gritam, eles correm, eles brincam, eles deixam também uma vibração diferente. E é isso que eu estou tentando passar para você. Quando você para de pensar muito na vibração e você sente, como a gratidão,
Porque como eu disse, o grande poder da manifestação não é você pensar, é você sentir. A vida ela foi feita para você sentir. Porque quando você pensa muito, você pensa no passado, aí você pensa no futuro, você pensa no, entendeu? Nas contas que você tem que pagar, whatever. Você não vive, você não sente o momento que você está passando. Então, voltando aos netos, quando eles vão embora, eu vou tomar um banho, eu sinto a casa diferente. Não é só eu. A casa, a vibração da casa tá diferente. E eu amo isso. E é isso que eu tô dizendo, que você disse que é um exercício de você chegar lá, mas quando você chega nessa. Nesse É, nível. é a minha Sofia. Eu não sei se é nível, mas quando você chega nessa condição de você estar podendo sentir, entendeu? É, é brilhante. Eu vou passar um exercício pro pessoal. É um Posso passar um nível de exercício? consciência. É, claro, tudo, Uhum. tudo. Olha, Nós somos pelo consciente, exercício. inconsciente. Uhum. É. Posso passar um Claro, exercício pro pessoal antes de claro. ir? Vou Que é fazer. um exercício que Vai. me ajuda pra caramba. Que nem Hum, a água da terra, que nem água, fogo, né? A terra, o ar, que são os 4 elementos, todos eles têm um sentido vibratório diferente. Então, a água, ela tem um sentido vibratório específico. E cada um tem o seu sentido. Então, tem gente que gosta de assistir fogueira, né? Ficar lá, sim. sentar e ficar assistindo fogueira, porque o fogo tem um aspecto individual com a pessoa. Tem um exercício que eu faço e que, assim, me ajuda muito, entendeu? Eu faço quase todo dia, mas não todo dia, mas quase todo dia. Quando eu vou tomar banho, eu entro debaixo do chuveiro e eu ponho a minha cabeça, meu corpo todo, e eu sinto como eu estou numa cachoeira com a mãe terra me banhando e eu começo a agradecer. Obrigado pelas minhas pernas, obrigado pela minha casa, obrigado pelo alimento, obrigado por essa água deliciosa no meu corpo. Eu agradeço, agradeço, agradeço. E tomo meu banho, e me limpo, sabe? Deixo aquela água cair. Tem momentos que eu consigo até mentalizar que são realmente cristais que estão caindo sobre mim, sabe? Isso foi um guru que me passou, entendeu? E eu agradeço muito a ele ter me passado isso, porque me ajuda imensamente. Às vezes eu trabalho, o dia a dia, né, te passa aquele estresse normal, aí eu vou tomar meu banho. Se tem banheira, então é melhor, porque aí você entra dentro da banheira, você mergulha nessa água da terra, da mãe terra, que eu amo de paixão, e aí você sente aquela. Sabe, quando você. A gente nasce dentro da água, né? Então aquela água, ela vai te, como fala, te Acolher. acarinhar, né? Acolher, te acarinhar, e aí você agradece ao universo, então você cria uma frequência vibratória ali de comunhão. Ah, não tem nada melhor na vida. Vou fazer. Não que eu não faça, tá? Mas vou fazer assim, com essa amplitude de percepção. Botar todos os sentimentos ali à disposição. Todos os sentidos, na verdade. O olfato, o paladar, o tato, a visão. Quanto mais a gente se conectar com isso, melhor, né? Então, vou E fazer esse exercício. agradeça. Sim, Agradeça, mas agradeça sentindo, não só, "Ó, obrigada, tá, pela água que então, eu tenho. Ah, essa tá, gratidão obrigada". tem, Não, essa gratidão tem que vir do pensamento e do coração, para que você vibre nessa frequência de gratidão. não, E essa ser gratidão ela consciente. tem que ser só sentimento. Não existe, a gente não consegue sentir sem pensar. O nosso sentimento, ele é Mas aí reflexo que tá, da Patrícia, aí que consciência. tá. Não, aí que é onde a gente diverge muito. Porque eu Então, entendo, você é psicóloga, eu entendo, você é psicóloga, a gente diverge muito não é porque nem por isso, não. eu não, então tá, mas a gente a pessoa, a maior Hum.
A melhor manifestação é quando você limpa o pensamento e usa só o seu chakra de sentimento. Essa é a melhor manifestação. O psíquico, ele não é o seu. Bom, aí a gente vai entrar em outra história que a gente. Ó, pessoal de casa, faz o exercício e me manda uma carta, um e-mail, tá? Carta não, porque É, não existe porque mais. se eu não pensar, eu não consigo identificar que aquele sentimento é gratidão. Eu Mas aí preciso que tá. sentir, e ter A, consciência do que eu estou sentindo para que aquilo seja uma verdade para mim. Mas aí eu não, acho que é uma coisa legal, por quê? Porque a gente também está falando da forma individual como cada um agradece, da forma individual como cada um lida com a sua gratidão e com a sua frequência para fazer sentido. A gente não precisa sim, mas agradecer da aí mesma forma, não é? eu concordo com você, mas o que eu estou dizendo, que é uma paixão minha, é essa coisa do ser humano não acordar para o que ele realmente é, Sim. entendeu? Nós temos o corpo físico, mas nós somos alma, nós somos espírito. Uhum. Entendeu? Então, essa é a conexão que eu estou dizendo em termos de você chegar num ponto de frequência que você consegue realmente conectar com o seu universo. O universo não é o planeta Mercúrio, o Sim. universo ele é muito É o maior que tudo, todo. entendeu? É o É, todo. não é aquela fotografiazinha que você vê a Terra Não, rodando, entendeu? não. É o todo, é o que alguns chamam até de Deus, entendeu? É outro assunto também. Então, eu não vou me limitar, eu não posso me limitar, porque eu não acredito nisso, nessa coisa que, o pensamento, o consciente, porque essa é a parte física, humana, quer dizer, né? Então, Tá, ó, eu acho que isso eu também a tô gente indo um a gente pouquinho além. a gente tem uma concepção diferente, porque no meu entendimento, tá? A consciência, ela transcende o meu corpo físico. A consciência traz todos os meus níveis de consciência, que incluem, inclusive, a minha questão espiritual, a minha alma. A minha alma tem consciência. Então, quando eu falo dessa consciência, eu não estou falando de pensamento estruturado, não estou falando de cérebro. Eu estou falando de uma consciência que transcende. Então, essa minha consciência tem que estar alinhada com o meu coração para que eu vibre uma gratidão real. Porque senão, ou eu só vou falar, ou eu só vou sentir. E aí eu posso não ter noção de tudo que eu estou sentindo. Então, essa consciência que eu estou falando é diferente da consciência que você está imaginando que eu estou falando. Eu falo dessa consciência expandida de uma alma mesmo. Porque a alma Então, sem o corpo, talvez, ela é uma consciência. talvez nós usamos palavras diferentes, porque dentro Sim, dos meus estudos, deixa eu abrir uma coisa que eu não sei se o pessoal de casa ainda sabe, mas eu não moro no Brasil, então dentro dos meus estudos nós não usamos a palavra consciência. Porque essa palavra consciência ela está muito acoplada com a parte psíquica da coisa. E para a gente chegar nesse estado que a gente procura, a gente tem que desestruturar o psíquico, entendeu? E sentir a nossa alma, o nosso sentido espiritual vibratório. Então, vai ver que é só uma questão de palavra. sim. Entendeu? Que a gente usa de um sentido diferente. Porque nos meus estudos, nós não usamos a palavra consciente ou inconsciente. Porque isso é um outro aspecto. Quando você Uhum. consegue chegar num nível de conexão geral, vibratório, com a vibração universal, você é apenas o espírito. Você é vibração pura. Você é como se fosse é, um elemento, entendeu? Por exemplo, um átomo, ele não tem consciência. Ele é um Uhum. elemento, ele não tem consciência nem inconsciente. Mas um ato, ele é fundamental para várias coisas da existência humana ou a existência total, entendeu? Então, eu acho que é um fator de palavra que a gente está Sim, divergindo, sim. entendeu? É. Uhum. E a Meu consciência que eu amor, tô falando nem é de consciente e inconsciente, não. É de uma consciência de vida, de existência. Entende? Mas eu acho que é só
uma distorção de palavras, ou entendimentos Eu diferentes acho, da mesma palavra. Mas eu quando eu acho. falo dessa conexão de consciência, de pensamento no sentido de consciência e coração, é essa gratidão que tem que vir, e eu muito consciente de tudo que eu estou agradecendo, e não só repetindo, entende? É nesse sentido, mas não de, vou botar em ordem alfabética o que eu vou agradecer. Não, é uma coisa espontânea da vida, da existência, de você ser Mas um é, nessa junção com o todo mesmo. mas aí que tá. Eu vou ser chata, gente, porque quando você usa muito consciente e inconsciente, você não consegue. O que que você entende por sentimento? Mas eu nem tô falando de inconsciente, você percebeu? Não, 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 Eu não, já tô não, 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 eu respondendo. sei. Não, mas o Eu que que nem você falei de entende por inconsciente. o que que você entende por sentimento? Então, o sentimento, ele não é espontâneo. Eu sempre preciso de uma ação, eu preciso de que alguma coisa aconteça para eu poder sentir. Então, eu não consigo simplesmente estar aqui e falar, estou sentindo. Não. Eu tenho um estímulo que me leva a um entendimento da situação para que eu sinta, né? Então, vamos imaginar, eu recebi um abraço, eu penso e entendo que aquele abraço é um gesto de carinho, e eu me sinto acolhida, eu me sinto confortável. Meu sentimento é esse. As minhas emoções podem ser de gratidão, de reconhecimento, de várias outras formas. Mas isso a gente está falando de uma maneira estruturada, psicológica. E o que a gente está falando aqui de frequência não é essa coisa racional, não é essa coisa racionalizada. Eu acho que é uma coisa mais espontânea e natural. Então, quando eu falo de consciência, e por isso eu estou repetindo, não tem nada a ver com estrutura psicológica, não tem absolutamente nada a ver com inconsciente, fora de qualquer teoria da psicologia. Eu estou falando de uma estrutura humana mesmo, de se perceber existente, de se perceber vinculado a esse todo e ter a consciência do todo e da sua individualidade. É nesse sentido, mas nada a ver com a psicologia, entendeu? Eu acho que você respondendo isso, eu vi aonde está a diversão, a como fala? Divergência. A A divergência. divergência. Porque a concepção que nós temos de sentimento é completamente diferente da concepção que você tem de sentimento, Tá. que O que que você você pensa passou no aí. sentimento? Isso é um outro assunto. Isso Hum, daí vai ser um assunto que a gente vai sentar e a gente vai ter que conversar, porque é o feeling, né? O feel. uhum. É a E ele percepção. é. Não, Hum, não. Percepção, perception é uma coisa. Feeling, sentimento, a sua. Entendeu? E ele não é conectado à emoção também. tá. Aí que tá. Então, por Hum, isso que eu tô falando, é um outro assunto, porque se a gente já tá quase, sabe, passando de uma hora aqui, a gente vai uhum. cansar o pessoal de casa, entendeu? Porque o aprendizado que eu tive, que eu aprendi em termos de. Por isso que a gente fala manifestar, não é pensar, é Uhum. sentir. É sentir. Porque existe uma tese que até. Existe uma tese que a pessoa sabe quando ela vai morrer porque ela sente, mas não é consciente. É um sentimento do espírito. É uma coisa que está integrada com você. Por isso que eu estou dizendo que é um outro assunto, porque esse assunto é complicado, entendeu? Eu vou ter que trazer nomes e coisas, porque são teses, estudos, é o estudo da consciência, é o estudo da ciência da sua divindade, entendeu? É o estudo da sua divindade. Então, é um assunto para outra hora. Mas eu só acho então que a gente deveria deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente só uma breve do que você acha de sentimento, porque eu acho que as pessoas também vão querer saber o que eu achei, o que você achou, para elas saberem o que elas estão entendendo de tudo isso. Porque tem essa Um sensação de que a gente exemplo, está falando da mesma coisa de formas diferentes ainda.
Quando você fala desse Talvez. sentimento aí da divindade, que é único, eu entendo como intuição. Intuição não é sentimento. Intuição, exatamente, é outra coisa. Por Uhum, exemplo, a planta, ela tem sentimento, ela sente. A planta tem a planta fala, a planta canta, a árvore já foi gravado, entendeu? O som delas. Ela é totalmente sentimento, as plantas, em geral, a árvore, ela sente. Aí um exemplo é o seguinte: como uma flor desabrocha, ela desabrocha do sentimento de desabrochar. Ela desabrocha por desabrochar. Ela não pensa, entendeu? É uma coisa natural. E dentro dos estudos vibratórios, por isso que eu estou te falando que para mim é complicado entendeu? uhum. Dentro dos estudos vibratórios, quando eu falo sentir a vibração, sentir a frequência e sentir essa conexão, se você começa a colocar paradoxos de outras coisas, você não consegue fazer aí é onde vem, porque pensa, porque é intuição, porque é isso, porque é isso. Não, é limpar tudo. E sentir, talvez a palavra sentir é que tá, entendeu? Que tá coisando aí, tá ficando aí É, meio perdida na situação. eu acho que a gente vai precisar falar melhor sobre isso, porque parece muito contraditório tudo que a gente está falando e eu acho que não é. No caso da planta que você falou sobre o desabrochar, é o instinto dela, né? É instintivo. Assim como nós Então humanos tá, também temos os nossos instintos. E quando então você tá. fala também de limpar tudo isso só para sentir, essa atitude de limpar, esse exercício que a gente faz de limpar, você precisa fazer essa escolha, não é? Olha, eu vou limpar, então vou me desconectar de tudo, eu não quero pensar em nada, eu vou me colocar nessa presença no aqui, no agora e vou sentir, não é isso? Só sentir. Mas Então, isso, a aí é forma que como tá, cada um Patrícia. faz. Isso por exemplo, é quando quando eu comecei a aprender a cantar, Uhum, eu não sabia a diferença entre um dó e um si, tá? eu não Então sei, tá? eu tinha que Zero. parar, eu tinha que exercitar para chegar onde eu queria. Então eu exercitava, eu ensaiava com a banda o tempo todo, eu fazia para chegar naquele ponto. Depois que eu chegava naquele ponto, esse si, esse dó, eu não pensava para fazer o Sim. si ou dó. Eu sentia o si, o dó e o si, o dó saía, entendeu? Uhum, Ele tava e eu vibrava. Então, é uma diferença. Você tem que treinar até você chegar lá. sim. É a mesma coisa quando você vai num lugar uma vez. Você vai num lugar uma vez, está lá perdidinho, tal. Aí você vai duas vezes, você se sente mais confortável. Aí você vai no mesmo lugar por um mês, você já está todo, já tô. Você vai por Sim. um ano, filha, você pega, sobe no carro e dirige. Parece que o carro vai sozinho. É essa Uhum, mesma questão que eu tô falando. Então sim. você não pensa, você não coloca. Eu tenho muita preocupação, Patrícia, quando começa a colocar. é, o ser humano é muito simples, entendeu? Ser feliz é muito simples, o ser humano é muito simples. Eu tenho muita preocupação quando começa a colocar métodos, porque para você chegar nesse estado de conexão através do seu estado vibratório, entendeu? Você tem que tirar esses métodos. Você tem que desnudar. Vamos colocar assim. Sim, Palavra mas você desnudar. falou agora exatamente o que eu estou falando desde o começo, que é esse exercício de fazer a primeira vez, de entender, de perceber como é que acontece, para que depois seja natural e espontâneo. Mas até que isso aconteça, você tem o esforço e Ah, tá. você tem o pensamento e a decisão de vou treinar, vou treinar, vou treinar, até que você não precisa mais pensar sobre isso.
Mas a hora que Ah, se tá. Aí torna eu concordo. espontâneo, ok. Mas até então, você tem que ter essa frequência alinhada com o que você está pensando, com o que você está sentindo. Porque senão as coisas Aí não eu vão concordo. acontecer. No o processo, eu concordo. No Sim. processo, eu concordo que você tem que usar o seu psique, que muitas vezes. Agora, quando você chega nesse estado Ah, de não. conexão, não mais, entendeu? Aí É que você nem quando aprende você a aí a gente volta Quando de você novo está na no, mesma quando você tá no processo sentir. da meditação, que você já está nesse nível de evolução, vamos colocar de evolução, mais automático, né? Mais treinado, mais vinculado com o que você está buscando, você chega em estágios de consciência, ou de relaxamento, ou de profundidade na meditação, que você nem pensa sobre ele, você simplesmente chega lá. Mas é um processo, né? Então, É um tudo processo, isso mas é o que a gente está falando aqui o tempo então eu inteiro. estava entendendo você errado, mas quando você tem essa conexão, é só sentimento. Na E aí você frequência falou mais alta, que sim. só você falou que só sentimento não existe. Lembra que você falou isso? Aí eu Para gratidão. Quando a gente, não, até para a gente ter tudo, consciência, então, mas até a gente ter para consciência tudo. do que até eu chegar, por exemplo, até eu chegar no exercício do banheiro, entrar debaixo do chuveiro e agradecer espontaneamente, sem pensar pelo que eu estou agradecendo, mas agradecendo por tudo ao mesmo tempo, é porque eu cheguei num nível de entendimento da minha gratidão que eu não preciso pensar sobre ela, né? Ela simplesmente é intrínseca a mim, ela faz parte de mim. Mas para eu chegar neste entendimento, os meus exercícios precisam ser como que eu vou me conectar com a minha gratidão? Porque nem todos os dias a gente vai agradecer tudo. Então hoje eu vou agradecer por muitas coisas, amanhã por muitas, daqui a um tempo eu não preciso agradecer nem por nada, eu não preciso nem dar nome para o que eu estou agradecendo. Eu agradeço por tudo e em A tudo. Ponto. a gente vai ter que tocar nesse assunto de novo, de manifestação, porque eu entendo a manifestação um pouco diferente de você. Uhum. Eh, a gente tem esse É um viés, acredita, né? né, diferente, porque: "Ai, mas isso daí vai ser para um outro assunto, a gente já passou de 1 hora, a gente já Já cansou o passou de pessoal em muito, olha. casa, já demos exercício, já Mas, falamos, já mas é discutimos". legal, é legal que as pessoas possam comentar e possam mandar mensagem para a gente, até de como sentem, até de como pensam, até de como vibram, até das dúvidas que ficaram, porque é aquilo, o podcast é nosso, né? Para vocês e para nós. Então a gente está aqui para compartilhar ideia, conhecimento, aprendizado, experiência. Então tá aí uma oportunidade para vocês participarem com a gente, né, Com Cis? certeza. E esse também talvez seja um dos primeiros desses assuntos que a gente vai trazer, que de muitos, entendeu, que a gente quer discutir mais também essas teses, né, esses estudos, né, que colocam aqui para gente, para o ser humano, porque eu tenho a verdadeira, eh verdadeira paixão por esse assunto, né, eu fico até entendeu. Então, vamos marcar aqui, Patrícia, um próximo, a gente falar só de Vamos? meditação, que se alinha, né, para se alinhar nessa meditação profunda, nessa manifestação através de sonhos lúcidos, que é um outro assunto também muito interessante, porque os sonhos lúcidos também aí só usam o inconsciente, aí a gente entra todo numa outra área, entendeu? Que é Uhum. bem interessante também, né, Patrícia? Isso, e a gente fica aqui esperando que vocês participem também, mandando seus comentários, mandando as perguntas, compartilhando com a gente as experiências de vocês, para a gente fazer um novo podcast para tratar tudo isso. É, Combinado? e manda pra gente como é que você sente, entendeu? Sim, e Se como você você consegue pensa, sentir como você e como pensa. você pensa, enfim. E eu É, ia adorar saber se o pessoal está fazendo o exercício e se está ajudando, entendeu? Porque esse isso. exercício ele mudou minha vida. Isso daí eu posso dizer. Eu, eu acredito muito também nos exercícios de mentalização, porque eles trazem esse reflexo imediato, né, no físico. E então, Uhum.
Ai, gente, compartilha com a gente, vai ser bom demais. Tá bem, Eu meu vou ficar amor, olha, esperando. vamos se despedindo para as pessoas não começarem a desligar a gente, falar: "Não, não quero mais ouvir nada". Sim, Olha, muito obrigada e lembrando, né, mande as suas perguntas, sugestões, visão visão paralela paralela. pode arroba gmail.com. Isso? Isso. Visão sem o negocinho lá em Sem o cima, né, tio. visão paralela pode, arroba Ponto com. gmail.com. E aí pode visitar também o website da gente, é um website novo, ali a gente está jogando curiosidades, qual que são os próximos, entendeu, que vai vir para vocês, os próximos episódios. A gente tem uma convidada que vai estar com a gente, que eu estou bem, ansiosa, que vai falar de uns assuntos, assim, todas as convidadas são excepcionais, entendeu. Mas a gente tem uma aí que tá vindo para falar de um assunto que eu amo, que é as visitas extraterrestres, entendeu. A gente está tentando agendar com ela, que ela é bem ocupada, tal, mas vamos ver se a gente consegue. E aí a gente vai discutindo outros assuntos, mas a gente quer também, né, Patrícia, que o pessoal mande assuntos para a gente saber o que que vocês querem ouvir, entendeu? O que que vocês querem, Sim. qual convidados que a gente tem que trazer para vocês? De repente vocês querem ouvir, sei lá, alguém que cozinha, entendeu? Alguém que faz comidinha todo dia, a gente vai trazer alguém para dar receita de bolo aqui, se for o caso, entendeu? Ah, isso eu não vou aguentar ficar sentindo o cheiro do bolo. Outra coisa que eu quero pedir para vocês. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de curtir o podcast e, por favor, compartilhe com a sua rede. Eu acho que sempre vai ter alguém interessado no nosso assunto, tá bom? Não esqueçam, Bem por favor. lembrado, bem lembrado. Patrícia, você está pronta para a gente ir embora? Eu não queria não, mas estou. Temos que ir. O adeus é triste, mas ele tem que acontecer. Mas é um mal necessário. Mal Gente, necessário. muito obrigada por acompanharem a gente. Vocês estão ajudando a gente a construir uma rede de visionários, e isso é muito legal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que ficou com a gente até aqui e a gente espera você no próximo, tá bom? Beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Cícia Abreu, me despeço hoje. Um beijo. Eu, Patrícia Carvalho. Tchau, gente. Brigadão. Beijo, beijo, beijo.